Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre sistema digestório. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, nós temos um recadinho. E você já sabe qual é. É isso mesmo, o seu caderno, o seu penal, para fazer registros, para fazer anotações. Você percebeu que o assunto dessa aula é sistema digestório? Está muito relacionado com outros assuntos que nós vimos anteriormente. Nós estávamos falando do quê? A gente estava falando de nutrientes, nós estávamos falando de vitaminas, de sais minerais, de carboidratos, de proteínas e de muitas outras coisas. Perceberam que tudo aquilo que nós falamos anteriormente vai ser utilizado agora? Por isso a importância de registrar, de anotar no caderno. O sistema digestório é todo um sistema onde vai ter o processamento dos alimentos. Mas quais alimentos? Aqueles que nós já estudamos. Então, um carboidrato, aquele que é rico em proteína, aquele que é cheio de lipídios. Então, a gente teve que conhecer os macro e micronutrientes, pois a partir de agora nós vamos entender como eles vão entrar no nosso corpo e vai ter o processo de digestão. Por isso você anotou no caderno. Muita coisa você vai a partir de agora voltar. Então esse nutriente vai passar por esse processo. Esse alimento acontece assim no nosso corpo. Por isso é importante fazer o registro. E não vai ser diferente agora. Tudo aquilo que você julgar importante, que você vai observar ou ouvir eu falando, anote no seu caderno. E qual é o objetivo da aula? Observar, identificar e localizar. Então, são 3 ações. Nós vamos observar, mas observar o quê? Como a gente está falando do sistema digestório, ele tem o quê? Órgãos. A gente vai observar os órgãos? Meio difícil, porque eles são internos. Então, nós vamos observar o quê? Esquemas, desenhos, fotografias. Nós vamos identificar e localizar determinado órgão que faz parte do sistema digestório no nosso corpo. Lembram aqueles níveis de organização? Células se juntam e formam tecidos, tecidos se juntam e formam órgãos, vários órgãos se juntam e formam um sistema. Então, aquilo que nós já vimos também anteriormente vai auxiliar no entendimento dessa aula. E nós começamos com essa imagem. Enquanto você faz a observação, eu faço a leitura do texto. Sempre ouvimos que devemos mastigar muito bem os alimentos. Você tem ideia do porquê? Olha a imagem. Nós temos uma menina mordendo uma maçã. Então, sem rodeios. Por que nós devemos mastigar bem os alimentos? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Quando você se alimenta? Quando você toma o seu café da manhã, seu almoço ou jantar e faz um lanchinho, você mastiga bem os alimentos? Repare que essa menina vai comer uma maçã. Morder faz parte das ações do sistema digestório. Nós temos que morder os alimentos. Quando o alimento é muito pequeno, um grãozinho, também temos que mastigá-lo. Mas pense num alimento grande, uma maçã, um pedaço de carne. Por que é importante mastigar? Você já deve ter ouvido na mesa de jantar, na mesa na hora do almoço, assim, a mãe. Menino, mastigue bem essa comida. Ou no almoço de domingo lá na casa da avó. Menina, você tem que mastigar muito bem. Morde esses alimentos. A gente ouve muito isso quando é criança. A mastigação é importante. Por quê? Quando nós mordemos um alimento, nós reduzimos o tamanho dele. Pense nessa maçã. Ela vai dar uma mordida, ela tirou um pedaço.
Conforme ela vai mordendo essa parte, esse pedaço que ela pegou, cada vez vai ficando menor e vai o quê? Triturando e esmagando esse alimento. Então, isso é importante. Mastigar é importante porque eu reduzo o tamanho desse alimento e vai facilitar o processo que vai acontecer no nosso sistema digestório. Então, eu apresento para vocês o nosso sistema digestório. A digestão, então, envolve vários processos que são muito importantes, que permitem ao nosso organismo fazer a transformação. Essa palavra é muito importante. Transformar os alimentos para que possam ser aproveitados pelas células. Então, olha que interessante. A digestão é um processo que acontece no sistema digestório. E o que é a digestão? É a transformação desse alimento, daquela maçã que a menina estava comendo, em elementos, partículas que vão ser utilizáveis pelas células que formam o meu corpo. Naquela animação na tela, vocês têm ali, ó, uma parte do sistema digestório, uma animação desse sistema digestório, um alimento chegando. Você reparou que alimento que é aquele? Olha lá, vai descer. É uma rosquinha, um donuts inteiro. Ninguém come um alimento inteiro. Pode se engasgar. E isso vai atrasar o processo de digestão que acontece ali no estômago. Então, o sistema digestório é formado por quais partes? Então, aqui na imagem, nós temos uma representação. Lembram daquele objetivo que era observar? Nós vamos observar a imagem. E a partir da observação, nós vamos localizar e identificar cada órgão e a sua respectiva função, o seu respectivo papel. Então, o sistema digestório é formado pela uma parte que contempla o tubo digestório, a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ok? Além disso, nós temos os órgãos que são anexos, que vão contribuir, que vão auxiliar nesse processo, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Olha quanta coisa para nós observarmos, localizarmos, identificarmos. Então nós vamos começar pela boca. Olha que legal aquela animação, mostrando a boca de uma pessoa. E aí, o que tem nessa boca de tão importante para a digestão? A boca é a cavidade de entrada do tubo digestório. Então eu vou contar para você, só para você, vem aqui pertinho. A digestão começa na boca, é a porta de entrada para o alimento. Nela encontra-se quem? A língua. Isso mesmo, olha lá a língua. O órgão musculoso que movimenta o alimento e faz a mistura com a saliva. Além dos dentes que trituram o alimento. Então, dessa vez eu posso até falar assim para você. Pode mostrar a língua. A língua, ela é super importante para a digestão. Os dentes também são importantes. Na boca começa a digestão mecânica. Nós mordemos, trituramos os alimentos. Mas também acontece a digestão química, porque na saliva nós vamos dissolver já alguns alimentos. E a língua auxilia nesse processo. As glândulas salivares, então, produzem um líquido muito importante chamado saliva, com substâncias que iniciam, então, a digestão do alimento, digestão química, e umedecem, facilitando a mastigação e, consequentemente, a deglutição. Então, a saliva serve primeiro para umedecer o alimento. Imagine você comendo um alimento que é mais seco, uma farofa, por exemplo. A saliva vai umedecer, então vai facilitar a mastigação e, consequentemente, o ato de deglutir. Nessa primeira imagem, nessa animação, nós temos uma boca de uma pessoa e tem a produção de o quê? Saliva. Na segunda imagem, está indicando os lugares onde nós encontramos as glândulas salivares no nosso corpo. Bom, depois que passou pela boca, nós engolimos o alimento, ele cai na faringe. A faringe é um canal comum ao sistema, tanto digestório quanto o sistema respiratório. Como assim, Fabiano? Agora fiquei confuso. Verdade. Nós temos um caminho em comum.
Na faringe passa tanto o ar quanto o alimento. É verdade. Quando você inspira, traz o ar para o interior do seu corpo. Vamos lá, ó. Inspirei. Esse ar entrou pelo meu nariz e tem que chegar até os meus pulmões. Ele vai passar pela faringe. Porém, quando eu me alimento, eu coloquei um alimento na minha boca, mastiguei, engoli. Ele passa também pela faringe. Super importante ter essa informação. Faringe é um tubo comum a 2 sistemas, digestório e respiratório. Possui uma estrutura cartilaginosa chamada epiglote. Super importante. Se eu fosse você, anotava no seu caderno. O que esse epiglote faz? Impede a entrada dos alimentos nas vias respiratórias. O que acontece? A faringe liga a boca ao esôfago. Porém, eu não quero que o alimento vá para o sistema respiratório, como eu não quero que o ar vá para o sistema digestório. Então, essa epiglote, ela é uma tampinha que mostra, na imagem, que ela fecha ou abre um caminho. Então, se você reparar aqui na imagem, nós temos a faringe, comum aos 2 sistemas. E aqui embaixo, nós temos a epiglote. Ela fecha o caminho, por exemplo, da laringe, porque a laringe faz parte do sistema respiratório. O alimento não pode cair ali. Então, quando você está comendo, essa epiglote tampa a laringe. E o alimento passa da faringe para o esôfago, porque o esôfago é exclusivo do sistema respiratório, do digestório, desculpe. Agora você está respirando. Essa epiglote fecha o esôfago e abre a laringe para o ar passar. Já aconteceu com você de estar comendo e se empolgar e falar e respirar e engasgar e começar a tossir? O alimento, sem querer, caiu na laringe. A epiglote não deu tempo de fechar, porque você está comendo, falando e respirando ao mesmo tempo. Então, eu me engasguei com o alimento. O alimento caiu no caminho errado. E a tosse é uma maneira, um jeito de expelir, expulsar esse alimento. E nós vamos para a primeira atividade. O sufocamento por alimento é responsável por quase 3.000 mortes anualmente nos Estados Unidos, mais do que acidentes com armas de fogo ou aviões. O sufocamento ocorre quando uma porção de alimento bloqueia qual estrutura do sistema digestório? Essa tá fácil, acabei de explicar. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já retorno.
Retornamos. Então, nós estávamos falando do quê? Da faringe, que é um tubo comum ao sistema digestório e respiratório. E nós temos uma tampinha que abre e fecha, fazendo com que o alimento não caia aonde? Na laringe e o ar não passe para o esôfago. E aí, como é o nome dessa estrutura que bloqueia o caminho? Essa estrutura se chama epiglote. Super importante. O esôfago, então, é um tubo musculoso que faz a comunicação da faringe com o estômago. Nós temos aqui a representação na imagem mostrando esse tubo que faz a condução do alimento. O estômago, o que é? É uma dilatação do tubo digestório em forma de bolsa. Internamente, o estômago é revestido por um tecido epitelial, com uma grande quantidade de glândulas que produzem um líquido. Esse líquido se chama suco gástrico. Então, nessa representação, nós temos a imagem do estômago. Ele é o quê? Dilatado, ele é maior, então o alimento ele fica guardado, repousando um tempo no interior desse local e com a ação do suco gástrico continua o processo de digestão química, porque o suco gástrico, enquanto substância, enquanto líquido, vai continuar esse processo de digestão. No pâncreas, é uma glândula que produz uma substância chamada suco pancreático e também faz a produção do hormônio insulina. Então, nessa animação aqui na esquerda, nós temos uma parte do sistema digestório e dando ênfase, destaque ao quem? Ao pâncreas. Aqui na imagem, à direita, a gente tem uma representação dele. Essa estrutura em amarelo, o pâncreas. Super importante porque auxilia no processo de digestão, porque produz o suco pancreático. E o fígado? Você já ouviu falar do fígado? É um órgão que produz um líquido chamado bile, uma substância envolvida na digestão dos lipídios. Então, olha como é importante. Você já conhece, você sabe o que são lipídios. Lipídios são as gorduras, são os óleos. Eles não se misturam com a água, são insolúveis na água. Mas nós temos que quebrar essas gorduras, esses lipídios, quando nós fazemos a ingestão deles. Quem auxilia nesse papel? A bile. Então, o corpo produz esse líquido. Então, o fígado produz esse líquido, a bile, e a bile vai ajudar a quebrar essas gorduras. Esse órgão, então, possui muitas outras funções, além de produzir a bile, como armazenamento de nutrientes e faz a conversão de compostos tóxicos em compostos inofensivos para o nosso organismo. Aqui na imagem, nós temos o fígado. O fígado é essa estrutura maior em rosa e logo abaixo dele, ali em amarelinho, a gente tem algo que também o complementa, que é a vesícula biliar. O fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena essa bile e quando ela é necessária, ela é liberada e utilizada pelo nosso corpo. Então não confunda, bile é produzida no fígado e a vesícula biliar faz o seu armazenamento. Vesícula biliar, então, é a bolsa que armazena a bile. Vamos ver a imagem novamente? Olha que legal! Nessa imagem nós temos 3 estruturas. Aqui embaixo, meio bege, meio indo para o amarelo que eu estou aqui apontando para vocês, que tem esse formato, tem uma ponta, o pâncreas, que produz um líquido, o suco pancreático, que auxilia na digestão. Aqui, ó, em maior parte avermelhado, nós temos o fígado. O fígado produz a bile, esse líquido que quebra as gorduras. E vai armazenar nessa estrutura em verdinho, chamada vesícula biliar. Então, no interior da vesícula biliar, nós encontramos a bile. E o intestino delgado? É um tubo longo que apresenta várias dobras entre si mesmo. Se nós observarmos nessa imagem,
O intestino delgado é aquele que tem um maior comprimento, cheio de voltas e dobras nele mesmo. Divide-se em 3 regiões, em 3 partes: duodeno, jejuno e o íleo. Sua parede interna, então, internamente desse intestino, possui pequenas dobras, que nós chamamos de vilosidades intestinais, que são envolvidas, têm a função de absorção de nutrientes. Então, é no intestino delgado que o nutriente ele já foi quase completamente digerido, né? A digestão começou na boca, continuou no estômago, ela continua ainda no início do intestino delgado, mas a maior parte do intestino delgado tem como função a absorção dos nutrientes dos alimentos que nós consumimos. E como acontece essa absorção? Internamente, ele vai ter essas dobras, essas microvilosidades, que aumenta a área de absorção e os alimentos, né, os nutrientes vão ser absorvidos. Contém ainda uma grande quantidade de glândulas que secretam o suco intestinal, lá no seu começo, que também auxilia na digestão. E nós temos o intestino grosso, que fica ao redor, vamos dizer assim, do intestino delgado. O intestino grosso ele é um tubo mais curto se comparado com o intestino delgado. E qual é a função dele? Ele faz a absorção de água e sais minerais e forma as fezes. Então, a absorção dos nutrientes aconteceu no intestino delgado. No grosso, tem a absorção de água, de sais minerais e a formação das fezes e, consequentemente, no seu final, a liberação. Divide-se também em 3 porções: o seco, o colo e o reto, que é a região final aonde termina com o ânus e aí a liberação das fezes. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da aula. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em 3 regiões: seco, colo e reto. Qual é a função desse intestino? Como desse, Fabiano? Porque existem 2. Por isso essa pergunta, para você não se confundir. Eu tenho o intestino delgado e eu tenho o intestino grosso. Nessa pergunta ele quer saber o papel, a função do intestino grosso. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já volto. Voltamos! E aí, você sabe diferenciar a função do intestino delgado e do intestino grosso? Ah, eu quero ver se você acertou. Então,
O intestino grosso é responsável pela absorção da água e dos sais minerais, bem como a formação, a produção das fezes. E aí, Fabiano, e o intestino delgado? Faz a absorção dos nutrientes que vão cair na corrente sanguínea e vai levar até as células do nosso corpo. E o que nós vimos na aula? Os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Além disso, as funções de cada um desses órgãos que fazem parte desse sistema tão importante do nosso corpo. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado e até breve!